Ana Rita Pereira, doutoranda em Políticas Públicas. Ana Rita, obrigado por teres aceito o convite para dar o teu testemunho neste projeto. Muito obrigada eu pelo convite e por poder dar um bocadinho a minha opinião enquanto da minha formação base, que é na área da administração pública, e agora nesta continuidade do doutoramento em políticas públicas, a minha área de investigação. Enquanto membro da unidade de investigação do GovCop na Universidade de Aveiro, passa um pouco por estudar os processos de inovação social e de que forma é que as políticas de inovação social podem enriquecer as dinâmicas de desenvolvimento das comunidades. Portanto, aqui a inovação funciona como um instrumento para atingir o desenvolvimento das comunidades. Trabalho um pouco nessa área, se bem que também tenho outros interesses, participação cívica, já participo em alguns projetos, portanto, vai tudo muito a esta causa social e ao bem-estar social. Bem, daquilo que me foi convidado a participar, é um bocadinho tentar espelhar a minha opinião sobre o impacto na administração pública deste contexto de pandemia, que infelizmente não afetou só a administração pública portuguesa, afetou todo o mundo de forma generalizada, e quais são as minhas perspectivas de futuro, o que é que veio para ficar, o que é que pode ser revisto, e o que é que me apraz dizer nesta área, não é? Eu acho que as consequências económicas nós todos percepcionamos, esta queda do PIB, queda nas importações, nas exportações, o aumento do desemprego. Eu acho que isso foram números que todos os dias nós vamos tendo acesso pela comunicação social. Mas vou tentar aqui puxar um bocadinho a outras questões, nomeadamente refletir aqui em 3 pontos principais, que é a questão do teletrabalho e as suas implicações, a questão dos apoios sociais e a questão até que ponto é que nós deparámos com este gatilho, que foi a pandemia da Covid-19, para a digitalização dos serviços e em que é que isso contribui de forma positiva e quais são os impactos e as consequências também negativas, talvez desta falta de preparação que eu acho que todos os países, nenhum estava preparado para o impacto de uma pandemia com esta dimensão e com esta durabilidade, não é? Porque se calhar nós pensávamos que seria algo mais imediatista e que seria resolvido de forma, portanto, que não atingiria estas dimensões que atingiu e que seria de curta duração, e já vimos, já estamos a atravessar este período há mais de um ano e, portanto, tem sido uma situação de um constante desafio, uma constante aprendizagem. Eu tocava aqui, começando pelo ponto da digitalização, mais na área da administração pública, e revejo aqui a intervenção da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, quando refere na apresentação do programa, do Simplex, que é bastante conhecido, em que revela que, no fundo, isto foi um input a que aumentássemos a procura pelos serviços da administração pública digitais e todo este sistema, uma maior procura e uma melhor oferta. Realmente, nós temos uma oferta diversificada, cerca de 1.200 operações podem ser feitas não presenciais, falamos desde a justiça, desde os transportes, a autoridade tributária e aduaneira, portanto, todas estas questões burocráticas, e aqui a burocracia no seu sentido de conotação mais negativa, temos que nos deslocar, prestar tempo, etc., podem ser resolvidas de forma muito mais imediatista, mas depois também vemos aqui o reverso da medalha, que é, no fundo, nós dotamos dos instrumentos, dotamos da capacidade de agir, mas não dotamos as pessoas de competências para saber lidar com esses instrumentos. E falamos aqui numa questão de literacia digital, portanto, falamos aqui numa questão de 22% das pessoas em Portugal ainda não utiliza a internet. Falamos aqui, por exemplo, das disparidades geográficas que existem entre um litoral muito mais desenvolvido, cujos agregados familiares, especialmente aqueles que têm crianças, estão claramente predispostos e habituados a lidar com tudo o que é muito mais tecnológico, mais digital, em contrapondo com uma área rural muito mais desfavorecida na sua abrangência, em banda larga, em internet de rápido acesso, e depois de uma questão de preparação no capital social, nas competências que os cidadãos têm que ter para fazer face a estas novas facilidades no acesso. Com isto não estou a dizer que não deveria ter existido esta transição, deve existir sim, no entanto, devemos aqui apostar talvez num modelo mais híbrido, portanto, manter sempre
uma perspectiva de preservar a quem não tem este acesso, tentar ver porque é que não tem, quais são as competências que nós temos que dotar a população e também manter uma perspectiva muito mais analógica, digamos assim, ainda isto em paralelismo com o digital, em tentar, portanto, que ninguém fique info-excluído, que eu acho que é um dos riscos que a pandemia veio destapar. Para além das desigualdades sociais e económicas que nós temos vindo a assistir, nós temos os novos pobres, que são aquelas pessoas que nunca se depararam com situações de pobreza, entre elas pobreza extrema, e falamos em fome, em processos de exclusão social, pessoas que nunca tiveram neste ramo, nesta situação de fragilidade económica, em que neste momento estão a ser confrontadas com essas mesmas dificuldades. A nossa perspectiva foi um pouco de apoios sociais. Todos nós sabemos que nestes casos de perda de rendimentos nunca são suficientes, daí no meu ponto de vista ser preciso fazer um pouco mais do que isso. E veio refletir que as duas camadas da população que mais sofrem com estes problemas e que já tinham vindo a sofrer foram aquelas que foram mais prejudicadas pelas várias razões. Falo nas crianças e jovens e falo nos idosos. Nos idosos pelo isolamento, pelo risco acrescido e por esta questão da falta de dotação de literacia digital para poder aceder a certos serviços de interesse, e depois nos jovens e nas crianças, sobretudo, portanto, por um lado estas questões das escolas, e aqui o debate seria bastante amplo e daria para muito mais do que 365 segundos, mas também por o outro lado de serem elas próprias vítimas da pobreza do agregado familiar, que, como vimos, se multiplicou estes casos. Queria também dar aqui outra nota, para além destas questões do digital, porque eu acho que tem sido um tema que tem sido amplamente discutido, por esta necessidade que eu penso que a administração pública se debate, dá a ideia que nós só reagimos perante a crise. Portanto, esta pandemia veio demonstrar o desinvestimento que tem sido feito permanentemente naquilo que são os serviços de interesse geral, nas funções de interesse geral, no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, e nas fragilidades que nós também vimos ao nível da educação, e portanto veio destapar estas fragilidades, este desinvestimento tem sido constante neste Estado que é social. Portanto, as pessoas têm um pouco de medo quando nós falamos nestas questões do Estado social, dá a ideia que estamos a contrapor o capitalismo e não pode existir uma convivência entre estes dois termos. Aqui revela que nós realmente agora, depois da pandemia, é que nós estamos a desbloquear verbas, milhões e milhões, para recuperar aquilo que poderia ter sido investido durante anos, e com isto não digo que seria possível prever uma pandemia com esta dimensão, com este caráter multidisciplinar que veio afetar estas questões, mas de certa forma dá-nos a ideia de, é um bocadinho, é casa roubada, trancas à porta. É que agora, como o mal já está feito, vamos tentar recuperá-lo de alguma maneira. E percebe-se claramente o desinvestimento que tem sido feito nestas áreas de interesse geral. Acho que, assim, numa perspectiva um pouco de futuro, acho que vai ficar o teletrabalho, quanto mais não seja até ao final do ano de 2021, como já disse o nosso Presidente da República, mas penso que estas relações de trabalho-família também têm que ser revistas, porque se nós empurrarmos as pessoas para o teletrabalho, e é um legado que vai ficar, porque muitas dessas funções nós já vimos que tiveram incrementos de produtividade, mas temos também que perceber a produtividade não se mede apenas e só nos indicadores de horas de trabalho, de produção, mas também naquilo que foi o esforço exigido às pessoas neste work-life balance, não é? Aqui falamos numa necessidade de garantir às pessoas este equilíbrio e de rever estes indicadores. Outra questão que penso que ficará para o futuro, para além desta recomendação em questão à crise e em questão a este investimento, penso que será também uma aprendizagem, porque nós percebemos que houve coisas que correram menos bem, e que têm vindo permanentemente a correr menos bem, seja da primeira, segunda, não sei muito bem em que fase é que nós já estamos, não é? Talvez numa terceira,
numa vaga, portanto, aquilo que correu menos bem e o que é que pode correr melhor. Portanto, aquilo que acontece, e falando apenas numa questão de políticas públicas, a monitorização e a avaliação constante dos processos portanto, as perspectivas que correram menos bem é fundamental para evitarmos erros no futuro. E eu penso que também será um dos legados desta questão pandémica. Outra das questões, talvez um pouco mais direcionada ao governo em si e à massa governativa, é uma questão de confiança que deposita nas pessoas. Portanto, talvez aqui uma questão de o próprio discurso político transmitir confiança e não ser dúbio, não ser possível de ser analisado de várias perspectivas diferentes. Eu acho que aqui a Nova Zelândia ganhou-nos a pontos, porque teve um discurso sempre muito claro, muito predisposto, muito ativo, e penso que transmitiu a confiança necessária aos intervenientes e a todos os cidadãos, os demais cidadãos, e penso que é preciso trabalhar um bocadinho mais nesta questão. Assim, de forma geral, penso que dei assim um panorama e agora estou aberta a alguma questão, discussão.